pessoal, esse é o 4º episódio do Falei Tá Falado. Eu estou aqui com meu parceiro, amigo, companheiro de negócio, o Wellington Moreira. Estou aqui com o Leandro. Vou te dar a honra de apresentar o Leandro para o nosso público para esse 4º episódio que é sobre planejamento estratégico. O tema, Rafael, é desafiador. Quando você trouxe o tema planejamento estratégico, eu disse, cara, nós precisamos falar sobre isso. Estamos no início do ano e é necessário descobrir e escolher o nosso futuro. E normalmente, início de todo ano, nós fazemos isso, nós escolhemos o futuro que nós queremos viver nesse ano, como é que nós queremos estar lá no final desse ano. E aí eu disse, mas meu Deus do céu, está faltando um cara da área. Está faltando um cara da área. E aí eu tenho a honra de receber hoje, eu falei, tá falado, o professor Leandro. O professor Leandro, eu tive a honra de ser professor dele lá em 2006, né? E no curso de administração, sim, não é isso? Cadeira análise de sistemas. Não, era administração do sistema de informação. Verdade. Administração do sistema de informação. Mas o professor Leandro, ele é administrador de empresas vocacionado, especialista em gestão estratégica, mestre em economia pela UFCA, doutor em economia pela Universidade Federal Fluminense, meu consultor, tem uma empresa de consultoria da administração, e meu consultor e professor agora, né? Tenho a honra de aprender com você, meu amigo. Então, seja bem-vindo ao Falei Tá Falado. Mas falar de planejamento é falar de futuro. Leandro, por que planejar? Primeiro, agradecer, né, a honra desse espaço, né, falar sobre a minha admiração também em relação à sua pessoa, né, em relação à pessoa do Rafael, referências no mercado funerário nacional, que diria até global, tá? A gente teve a honra de visitar e de ver tantas coisas diferentes, né, faladas, e aí eu me sinto assim num painel constante desde ontem, no painel do segmento funerário brasileiro. O Wellington e Rafael, né? Por Wellington e Rafael. Então, assim, muito bacana, agradecer a honra também, tá? O planejamento, ele é fundamental para que a gente construa o futuro. O futuro, ele na realidade é construído no presente. Então, quando a gente define estratégia, onde a estratégia ela se revela como um conjunto de ações pautadas ou sedimentadas em um propósito, a gente define o futuro, tá? Então, o futuro é definido no presente, mas ele não pode ser definido sem ferramenta. Aí a importância do planejamento estratégico tem que ser feito anualmente para as empresas e monitorado de maneira permanente. Deixa eu só fazer uma parte, né? Primeiro, no dia que eu morrer, eu quero que você me apresente no meu velório. Uma apresentação velha, cara. Muito obrigado. O cara fica marcado, né? Muito obrigado. Será uma honra, viu? Depois Primeiro é uma honra você morrer primeiro do que eu, na verdade. Porque eu sou mais novo. Né? Exatamente. Mas se acontecer, por favor, quando chegar, você me apresenta. Aí fica o registro. Tá né? gravado. Gravado. Depois, assim, eu tenho um certo incômodo, né? Para começar o nosso bate-papo, quando a gente fala em construir o futuro, né? Eu acho que o futuro é uma estrada que não está asfaltada. Sim. Né? Perfeito. Não está asfaltada. Perfeito. Então, assim, eu acho que é projetar. Sim. É muito mais sobre projetar nosso desejo de futuro do que propriamente construir. E aí eu queria trazer para vocês, quando a gente fala de estratégia, né? O que vem primeiramente de vocês? Quando eu escuto a palavra estratégia, eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Silvio Meira, de Recife. Silvio Meira, Doutor Silvio Meira, né? Ele mudou a realidade do porto de Recife. Hoje é o Porto Digital, uma referência na América Latina, a nível de transformação digital, de empreender, né? E Silvio Meira trouxe essa realidade, ajudou a montar e constituir o César Edu, né? E várias fábricas de software nasceram ali naquele redor. E Silvio Meira, ele escreveu um livro muito importante, chamado O que é Estratégia. É um livro que você pode encontrar na Amazon, tá? São poucas páginas, hiperdidático. E Silvio Meira fala uma coisa muito interessante. Ele conceitua estratégia de maneira muito interessante. Ele fala assim: estratégia é transformar
aspirações em capacidades. E isso mexeu muito com a minha mente. Por quê? Porque normalmente, antes, quando eu entendi estratégia, era um conceito, por exemplo, de Michael Porter, né? Um conceito mais extensivo. Sim. E ele explica de uma maneira muito filosófica, no nível de qualquer pessoa pode entender, né? Quando nós falamos em aspiração, aspiração é muito aquilo que eu quero ser ou ter. É quase poético, né? Poético. É quase poético. Né? É aquilo que eu quero ser ou ter. E capacidade... Sem deixar de ser técnico. Sem deixar de ser técnico. Né? Essa é a beleza da arte, da administração. Isso. E a capacidade é como ser ou ter. Olha que negócio fantástico, né? Eu tenho aqui aquilo que eu gostaria de ser ou ter, e do outro lado, a capacidade é como ter ou ser. E esse processo de transformar essa aspiração em capacidade, ele chama de quê? De estratégia. De estratégia. Então, eu falei a palavra aqui, processo, né? E aí ele traz outra coisa que eu fico encantado também. Ele fala assim, o processo, ele é um processo de vivos, preciso do tempo. Eu preciso do tempo para executar um processo. E quando eu falo do tempo, o tempo, ele, para Silvomeira, ele é um processo tríbio. O que é tríbio? Ele é 3, passado, presente, futuro, mas visto de uma maneira biológica. Ou seja, do que você viveu, você traz nesse processo de transformação toda a carga, todos nós, empresários, todos nós trazemos tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivemos. Nós temos a fantasia que não trazemos, né? Exato. Mas nós trazemos. Se existisse um personagem, empresário, né, que não traz as vivências, os traumas, as dificuldades, né, tudo que você... Acaba sendo algo também involuntário, porque a pessoa não pode dissociar o empresário que é da pessoa que é. Isso. Então, Perfeito. em algum momento estou lá, me vejo como empresário, mas eu tenho minhas experiências, meus objetivos, né, tenho exatamente os meus anseios, que em algum momento podem não ser iguais aos do mercado. Perfeito. É um tal problema. Perfeito. E outra coisa, aquilo que eu vivi não necessariamente é uma verdade amanhã. Sim. Então, ele traz muito isso, né? Ele diz assim, olha, estratégia é pouco, esse processo é pouco, é resolver pouco do passado, é administrar, coordenar pouco do presente, e olha o que é que ele fala. Olha o que é que ele fala. Ele diz o seguinte, o presente é uma máquina de consumir futuros possíveis. Perfeito. Cara, o presente é uma máquina de consumir futuros possíveis. E o que é estratégia? É você conseguir entender nesse futuro possível qual é o melhor futuro que você pode, que a sua corporação pode consumir. Quais são as capacidades que eu tenho que desenvolver para poder consolidar o futuro que eu aspirei. Né? Principalmente dentro de uma perspectiva de adaptação. Né? Existem muitas teorias da gestão que falam sobre a perspectiva sistêmica, né, de um organismo da empresa ser um organismo vivo, aberto, né, mutável. E aí você me faz lembrar de um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que me acompanha no percurso da caminhada. Ele traz muito o conceito de modernidade líquida. Tá? Então toda empresa ela precisa ver a fluidez no mercado. Precisa ter exatamente essa capacidade de se adaptar, de entender que o presente é um pouco de construção do futuro, mas que esse futuro ele precisa ser moldado. Né? E é exatamente na capacidade de customização que a gente entende que algumas estratégias elas diluem. Perfeito, né? Perfeito. A estratégia ela precisa ter uma perspectiva flexível, adaptável. As pessoas precisam realmente se conectar a essa estratégia. Essa conexão ela precisa ser sedimentada também pela cultura, mas é exatamente isso que você está dizendo. Ela precisa ser flexível, ela precisa ser resiliente. Eu volto para aquele ponto. Ela não é uma estrada asfaltada. Sim. E eu gostei do conceito que ele trouxe, me chamou a atenção, que eu nunca tinha escutado, que é de consumir futuros possíveis, foi isso? Futuros possíveis. Então, você vai pôr na mesa possibilidade de futuro que a sua cognição é capaz de alcançar,
Perfeito. Né? Aquilo não é o futuro. Não é o futuro. Aquilo é o que você, sua equipe, seu time é capaz de projetar. Deixa eu só e vai escolher qual deles Deixa eu você só quer trazer consumir. mais um conceito que é importante. Ele fala o seguinte, que nesse processo, o que é isso, né? É você ter esse futuro. Meu Deus, me passei aqui, mas eu tenho isso aqui. Ele fala assim, toda estratégia depende de fatores que você conhece, de fatores que são probabilísticos, que você infere, ó, aquilo ali vai e pode acontecer, mas primordialmente, a estratégia depende muito do futuro que você não conhece, de fatores desconhecidos. Então, nessa perspectiva, ele traz o quê? Ele traz que toda estratégia depende de fatores que você viveu, que você conhece, de fatores que você infere, fatores probabilísticos, e de fatores que você desconhece. Sim. Então, olha aí, né? Falando sobre isso, tem um caso muito enigmático no nosso segmento. Todos nós conhecemos um produto, a maioria de nós conhecemos um produto chamado Cartão de Todos, né? Que tem um posicionamento muito bem definido, Leandro. E nós vivemos aqui, primordialmente eu e Rafael, nós vivemos muito tempo trabalhamos para uma empresa que é um exemplo chamada Faro, Anjo da Guarda. Que também é muito bem posicionada. Que também é muito bem posicionada. E eu queria que Rafael contasse um pouco que ele viveu isso, né? Como é que foi o impacto de um entrante que não tem nada a ver com funerária, que é o Cartão de Todos, mas é que saúde, e que no inconsciente dos administradores dos negócios, por exemplo, a saúde é um benefício que deve estar embutido, por exemplo, no plano funerário. Algum benefício de saúde. Existia um mito, né, dentro do contexto dessa empresa, de que ela era praticamente um plano de saúde, que isso tinha sido a grande virada de mercado dela. Quando eu cheguei, isso era consolidado. Isso tinha acontecido entre 97 e 98, eu cheguei em 2008, uma década depois. Então, assim, os convênios de saúde, essa percepção era muito consolidada. Quando dá mais ou menos por 2014, a gente se depara com um player de mercado chamado Cartão de Todos. Eu não conhecia, né? E aí, o galinha do fim do mundo, né? Já viu o galinha do fim do mundo? O mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar, né? E aí eu fui estudar. E assim, eu tenho uma concepção sobre plano funerário, né? Um posicionamento que eu passei para essa empresa passou para mim, enfim. Essas realidades se confundem, né? Sim. É natural. De que a gente vende funeral, né, dignidade na hora da partida, e fideliza com saúde. Para mim era muito claro essa posição. E aí... Você pode repetir, por favor, Rafael? Que a gente vende... Posicionamento que era pensado... A gente vende dignidade no funeral, né? O plano funeral é isso, é a garantia da dignidade na homenagem, na partida, e a gente fideliza com saúde. Né? Okay. Então a gente não vende saúde e fideliza com funeral. Poderia ser assim, mas não é. Né? Então, quando ele chegou, existia muito isso, que ele ia atacar um dos principais diferenciais competitivos, né, da empresa. E era uma empresa capaz tinha poder de punch para fazer isso. Tinha preços, né, muito agressivos, publicidade de nível nacional, infraestrutura, é uma empresa muito boa, né? Não sei como usuário, que eu nunca fui usuário do Cartão de Todos, mas como tem uma proposta, tem uma imagem muito boa. Como corporação, né? Ela trabalha comercialmente de forma muito agressiva. E ela apareceu primeiro como ameaça na SWOT. Né? Ela apareceu como... Olha como a vida é engraçada. Ela apareceu como uma ameaça, depois ela subiu para ser um ponto fraco da gente. Nossos descontos eram muito baixos em relação ao Cartão de Todos, né? E ela termina como oportunidade. Por que oportunidade? Por quê? Porque a gente percebeu que ela não atacava o plano funerário, mas que ela consumia dentro da nossa carteira. A família
comprava o cartão, mas não cancelava o plano. Porque o público-alvo dela e o posicionamento dela alcançava pessoas de 30 a 40 anos de idade que eram filhos dos titulares do plano Afago. Né? Que Olha aí, que posicionamento interessante. Então né? a gente começou a perceber, acompanhando dentro dos planejamentos estratégicos, a gente começou a perceber que a gente tinha uma oportunidade de mercado se nós resolvêssemos concorrer com ela. Mas que ela, posicionada como estava, não concorria com a gente. Fantástico isso. E aí, meu último momento dentro da empresa foi lançar um cartão saúde para concorrer com ela. Né? Perfeito. Justamente porque ele já aparecia como oportunidade e a gente resolveu levar essa oportunidade adiante. Então, assim, foi fruto de uma observação. Por que o cartão saúde tem um impacto baixo? E eu vou dizer os nomes aqui. Posso dizer os nomes? Porque senão não tenho como mostrar. Esse é um caso público notório do mercado funerário. A empresa é Afago, então o cartão saúde não tem impacto algum, mas a vida tem. A chegada da vida no Cariri tem. Olha que case interessante. Né? Ou seja, o cartão saúde, ele foi se apresentou como ameaça, foi o que você trouxe para aqui para nós. Depois ele foi posicionado na SWOT como ponto fraco. Ponto fraco. Né? O desejo de igualar os descontos dele, ou ser competitivo com o que ele oferecia. Por ele ter um ponto forte, isso podia enfraquecer o teu posicionamento. Isso, começou a dizer que nosso desconto era baixo em relação a ele. Ou seja, o teu desconto em saúde começou a aparecer como uma fraqueza perante ele. Isso, por causa dele, por causa da atividade dele. Depois ele vem para a oportunidade. Quando depois de acompanhar, de olhar os indicadores, a gente começa a perceber que ele está dentro da carteira, mas sem consumir meu ticket. Perfeito. Era na verdade, um mercado que estava cooperando para poder potencializar o seu negócio. Era uma lacuna. A gente tinha explorado. Era uma oportunidade de negócio. A gente tinha explorado essa lacuna para fidelizar a carteira, quando a gente traz os descontos, e ele aprofundou. Ele disse assim: dá para ser mais, sem precisar ser funerário. Vamos pegar esse caso da vida, vou deixar aqui na mesa, porque eu queria perguntar aqui a Leandro. Leandro, essa visão errada de mundo, é muito comum as empresas elas não pesquisarem no mercado, de fato, o seu portfólio. O seu portfólio, eu estou falando no sentido de Sun Tzu, né? Sun Tzu fala assim, olha, quem não conhece a si mesmo e não conhece o seu inimigo, está fadado a perder todas as batalhas. Quem conhece a si mesmo, e olha que, nesse caso, eu conheci errado. Eu tinha uma impressão, uma fé constituída errada do mercado, do que era valor de mercado, a ponto de considerar um entrante uma ameaça que não era, porque eu não escutei o mercado, né? Então o Sun Tzu fala, quem conhece a si mesmo, e nesse caso eu não conhecia, olha que case massa. Quem conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, tem chances iguais de ganhar ou perder. Mas ele fala mais ainda, quem conhece a si mesmo e conhece ao seu inimigo, está fadado a ganhar todas as batalhas. Por que isso? Porque você só vai entrar em batalhas que você sabe que você vai ganhar. Você conhece todo o cenário. Tá aí Steve Jobs, que a gente vai falar depois sobre isso daí. Mas eu queria ouvir isso, porque você como consultor, você deve ter muito isso nas empresas, né? As empresas acharem que sabe sobre o ambiente, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa fé questionável. Né? Primeiro que achar não resolve a vida de ninguém e nunca resolveu. Alguém aqui já escutou falar alguma história onde alguém disse assim, eu acho que era assim e deu certo? Acho muito pouco provável. Eu não escutei. Eu tenho uma frase muito forte, né? Eu digo assim, ó, nós somos pagos para saber, não para achar. Isso, foi boa, né? Mas assim, muito bacana, Wellington, quando você traz essa discussão, porque conecta exatamente com a reflexão que o Rafael estava provocando em mim, quando ele falava sobre a volatilidade do uso da ferramenta SWOT, né? Sim. Primeiro, como é que eu vou conhecer a mim, ao concorrente, se eu não uso ferramenta de gestão?
Segundo, como é que eu vou fazer isso? Se eu uso de maneira intuitiva ou de maneira superficial, porque é o que mais se encontra no mercado. Então, eu costumo dizer assim, as ferramentas da gestão, elas são intuitivas, elas são coloridinhas, a gente pega lá, são previsíveis no sentido de você saber preencher, mas por trás daquilo ali envolve um grau de maturidade de gestão, que é o grau de maturidade que eu estava vendo quando o Rafael coloca, né, exatamente a mudança do ângulo de visão de um concorrente, que na realidade se tornou um grande... Como ele começou a ver? Por que ele migrou, viu? né? Como ele flutua dentro da soja. E essa flutuação aí, ela é sedimentada no conhecimento e classificação. Eu olho e digo, você é oportunidade. Não, agora você não é oportunidade, você é fraqueza. Eu vi dois fatores aí, Leandro. Eu vi o fator tempo e o fator verdade. Perfeito. Porque o tempo, ele muda os fatores. E a verdade do achismo para aquilo que realmente aconteceu, isso mudou. As estratégias... Tem os dados, quando se tem os dados, né? Quando se foi possível colher os dados, a gente viu que não, quando foi possível colher, analisar, interpretar e projetar. Né? Então existe um caminho aí que a gente não tem como abrir mão desse caminho. Não existe. Eu queria repetir isso, que eu perdi, vai. Colher, analisar, interpretar e projetar. Então eu colho os dados, encontro muitos gaps, muitas oportunidades de melhoria de empresas que não colhem dados. A gente estava inclusive conversando sobre isso, né? Como é que a sua empresa colhe dados? Será que é baseada no achismo? Né? Existem empresários que nem escutam os próprios funcionários e literalmente não escutam. Não escutam a equipe comercial, não escutam o interno, não escutam o cliente, né? Resistem a questionamentos dos clientes também. Então começa por aí errado. Além disso, não tem ferramenta para colher informação com qualidade. Eu estava lendo um livro da FGV sobre planejamento estratégico. E ele falou sobre isso, né? Ou foi Michael Porter, ou foi esse livro da FGV, sobre planejamento estratégico. Fala assim, olha, não questione, não tente mudar a crença do seu cliente. Se um cliente vem aqui e reclama, é a pessoa que está te falando a verdade, cara. Você tem a oportunidade, você não tem que converter isso, você tem que entender isso e mudar. E não mudar com argumento, você tem que mudar com o teu serviço, com a transformação. Vou te contar uma história. Uma vez eu fui no Service Club e teve um problema com o produto. Minha esposa estava lá nervosa, reclamando porque ela gosta da marca. E eu estava dizendo, tá certo, me dá o levo. E o gerente estava meio que satisfeito com a minha postura, né? E antes de sair, ele disse assim, ó, o mau cliente sou eu, tá? Ela que é a boa cliente. Exatamente. Porque ela tá preocupada com vocês. Eu não volto aqui nunca mais. Tá decidido. Eu não compro mais de vocês. Ela tá preocupada em melhorar vocês, em desenvolver, porque ela quer voltar. E ela quer que você seja melhor. Então eu sei que você ficou satisfeito, tipo assim, de eu cessar teu problema, mas eu sou o mau cliente. O bom cliente é ela. E eu vi que ele ficou reflexivo. E é esse bom cliente que a gente precisa começar a disputar. E a gente erra nisso. A gente acha que o bom cliente é o que... aceita, valida. Meu filho, não foi tão bom, mas eu entendo. A gente acha que isso é o bom cliente. Não, o bom cliente é o que vai lá e diz assim, cara, eu esperava mais de você. Que traz a verdade, cara. Isso. Eu preciso que você faça assim, ajusta, melhora. Para o seu tamanho, para a sua qualidade, para o seu preço, você devia ser melhor. Mas também, esse cara é um bom cliente, porque ele quer que você melhore, ele quer que você entregue mais, porque ele quer continuar sendo teu cliente. Perfeito. Porque diz, tá bom, meu filho, não sei o que, ela diz, não vale a pena pagar esse e cancela. Ou fica inadimplente. Olha aí. E você acha que aquele é o bom cliente, porque ele não reclama, não grita, não. E não é verdade. Agora, voltando para o que eu estava falando, né, eu tenho uma reflexão dessa há muitos anos. Escutar o cliente da maneira correta. Exato. Escutar o funcionário da maneira correta. Por quê? Tem gente que diz assim, eu escuto muito meu cliente. O que fala mais alto, fala mais alto, leva. Tipo, eu escuto muito meu funcionário. O primeiro que bater na porta, a verdade é a dele. Eu tive um patrão que era assim. Quem chegasse primeiro para contar a história, mas aí, era Rafael, o dono da verdade. Você concorda que é aí onde existe, onde a gente pode avaliar a importância das ferramentas? Porque sim, esse pelo menos escuta. E o que não escuta? Sim. O que não dá importância?
o que se reveste de uma figura de absolutismo e diz assim, vai ser assim, pronto, que a gente sabe que o mercado está cheio. Só quem sabe sou eu e... Então assim, mas aí na importância da utilização das ferramentas, da compreensão, do conhecimento dessas ferramentas, que a gente encontra os dados adequados. Mas aí também outra reflexão que vocês me provocaram foi exatamente assim. Poxa, vocês concordam que a estratégia, ela sempre vai ser sedimentada, em necessidade? Sim. Então imagina aí no case que você estava colocando, você como executivo de uma grande empresa de referência, você tem uma necessidade, performar mais e melhor. Sim. Então você estava usando a SWOT, você estava classificando, fazendo um trabalho absurdamente profissional e você tinha uma necessidade de performar mais, né? De tracionar o teu comercial. Sim. Necessidade. Segundo, propósito. Você tem um propósito de fazer um negócio crescer com a carteira melhor, mais rentável, mas ser levado adiante, né? Sim. Então, como é importante a gente refletir nessa dimensão do professor Silvio Meira, na dimensão filosófica mesmo, porque sem necessidade, sem propósito, não existe o esforço da estratégia. Perfeito. Eu tenho que aspirar a alguma coisa, né? Tem. Mas eu tenho que aspirar a alguma coisa que é lícita. Entenda que é lícito você aspirar, deixa eu mudar a minha proposição. Vou aqui seguir o mestre Silvio Meira. É lícito você aspirar muitas coisas. Você pode aspirar muitas coisas, mas o que você vai usar de estratégia, o que você vai usar como processo transformador, que é a estratégia, para gerar capacidades, para atingir aqueles objetivos que você deseja, opa, o que é que eu vou fazer? Aquilo que é viável. E aquilo que é viável tem que estar alicerçado realmente ali em informações. Né? Informações. Se encontra muito, né, esse gap de conhecer ferramenta, de usar a ferramenta, de aderir, fazer a aderência das ferramentas com a cultura organizacional, de ter um processo continuado de educação executiva dentro dos espaços de trabalho, porque uma estratégia não se faz só pela cúpula ou pelo nível literalmente estratégico, se faz pela empresa como um todo. Pode falar. Eu queria trazer dois pontos que me chamam a atenção na fala do Leandro. Um é desconexo, depois outro vai conectar com o que a gente está falando aqui. Sobre a educação corporativa, você acredita que ela deve compor a estratégia da empresa ou ela é uma responsabilidade do colaborador? Ambos. Eu entendo que ambos. Toda empresa que eu conheço que tem uma performance alta em termos de maturidade, mercado, desempenho social, econômico, financeiro, tem uma estratégia de desenvolvimento humano. A gente vive hoje uma crise de mão de obra intensa. Alinhamento interno precisa desenvolver. Exato. Então, alicerçado nisso... Porque existe uma fantasia, por que eu trago isso, né? Porque eu trouxe isso para o debate. Existe uma fantasia entre os empresários de que eu vou lá pegar alguém pronto. Principalmente os que têm bastante recurso. E esse alguém pronto não existe porque ele nunca está pronto para a tua cultura. Porque também, inclusive, o mercado nunca vai estar pronto e você tem que alterar a cultura quando for necessário em alguns pontos para se adaptar ao mercado, né? Mas por que é que eu defendo que os dois? Porque conheço empresas também que possuem um plano de desenvolvimento gerencial interno, voltar tecnicamente, comportamentalmente, mas conheço executivos dentro de empresas como essa que não se esforçam. Sim. Que deixam as carreiras literalmente depositadas na empresa, né? Que não entende por que não foram promovidos, porque não tem uma habilidade que era adicional, que não estava dentro do plano. Eu acho que há um grande número de profissionais irresponsáveis com a própria carreira. Sim, existe. Muito alto. Existe. Muito alto. E aí, vice-versa, né? Então, quando eu atuo dentro de uma empresa que tem, né, um grau de maturidade significativo no que diz respeito a desenvolvimento humano, além do treinamento, eu preciso ter colaboradores que também buscam isso para além daquilo dali. Quando eu tenho essas duas coisas, a gente tem realmente um nível de desempenho bem acima, bem superior. Então, não deixo na mão, na minha visão, né, a grande jogada é não deixar na mão de ninguém, está na mão do grupo, da empresa e do colaborador. Ele precisa entender o que ele precisa crescer e a empresa precisa dar o suporte para isso. Alinhar. E por que eu trouxe isso, né, que agora eu vou conectar? Quando a gente fala de planejamento, e aí nós estamos falando de pequenas, médias, grandes empresas, né, que estão nos assistindo, qual a dificuldade que eu sinto quando eu vou construir planejamento? É a preparação mesmo. É a maturidade do grupo. E às vezes a maturidade do decisor. Né? E aí eu entro em todos os espectros, né? Tipo assim, às vezes há um despreparo técnico, mas às vezes há um preparo técnico e um despreparo emocional mesmo, de saber lidar com alinhamento de expectativa, de saber lidar com aquele momento de debate, para ele
às vezes um dono, né? Vamos chamar assim essa palavra dono, né? Sim. Quando ela entra com esse peso, né? Ela significa bem o que eu estou dizendo, assim, eu sou o dono, né? E você tem... E assim, a corporação é feita por várias pessoas, né? E aí a gente sente uma dificuldade de alguns atores em escutar, em aceitar a crítica, Eu queria só mudar um pouco essa perspectiva, Rafael, porque eu gosto muito de um conceito de PNL. O conceito de PNL fala assim: a responsabilidade da comunicação, ela é do comunicador. E tem outro conceito chamado conceito de autoridade, né? Então, o que é necessário? Quando eu tenho aqui um empresário que vai fazer um planejamento estratégico, por exemplo, e ele contrata uma consultoria, por exemplo, contrata aqui o consultor Leandro, tá ok? E se ele contratou, ele deve ter nessa pessoa que ele está contratando algum ícone, algum respeito de autoridade. Sim. Não é isso? Por quê? Porque o exemplo, essa autoridade, ela cala, ela convence e ela arrasta. Eu queria falar sobre isso, né? O exemplo e a autoridade... como ele prepara para o planejamento estratégico. Pronto. A gente vai conectar no mesmo ponto. Conectar. Porque assim, se eu tenho exemplos disso, se a gente entrar na sala para fazer o planejamento sem esse preparo, vai ser um desastre. Às vezes eu não tenho nesse empresário, talvez isso pode ser identificado, os requisitos mínimos para conhecer a verdade. Porque, por mais que você seja um bom comunicador, que a responsabilidade da comunicação é sua, chegar lá e aquilo ser interpretado de maneira correta, né? Mas talvez seja, olha, melhor para ti é continuar... Quando eu falo maturidade mesmo, de o cara dizer assim, um ponto fraco é que a gente precisaria ter um carro a mais. E o dono pular e dizer assim, nem precisa de carro a mais não, precisa ter mais iniciativa, porque se ajeitasse, entendeu? E ali, pronto, dali para frente ninguém vai mais pôr ponto fraco. Mas a aí, empresa passa a ter só pontos fortes. Mas assim, além disso, eu vejo também, além da figura do decisor, eu também passo pelas mesmas situações que você, naturalmente, né? Eu vejo a figura do grupo gestor. Porque, além disso, eu conheço organizações que o grupo gestor, através de técnica, através das pressões que se gera de baixo para cima, também vem mudando a perspectiva do grupo do decisor. Porque, assim, o mercado, a pressão maior do que o mercado eu não conheço. Sim. Né? Então, se você tem uma empresa que está dando certo e que está prosperando, que a área comercial está performando, tracionando, crescendo, ganhando espaço, mercado e visibilidade, você tem algo positivo. Mas quando isso começa a não acontecer, o decisor também ele fica enfraquecido e em algum momento a qualidade do gestor vai provocar uma mudança aí, certo? Mas eu vejo além disso também a força do grupo, porque você me fez lembrar de organizações que eu conheço que tem um decisor desse nível, né, com esse tipo de característica, mas que esse decisor também foi muito inteligente ao montar um grupo, né, capaz de superar as objeções. E ele ainda fala, ele diz assim, mude minha opinião, se você me convencer... Já ouviu? Já ouviu essa? Mude minha opinião. Se você me convencer, eu autorizo fazer. E o grupo muda. Só que o grupo muda como? Com dado, com informação, com estratégia, provando. Mas ele tem essa postura, né, Léo? Ele tem essa maturidade. Quando ele tem. De escutar. Isso. Porque nós temos casos, né? Tipo assim, cara. Eu digo muito isso. Não vai para uma mesa de reunião para fazer um planejamento se não estiver disposto a escutar a equipe. Não vale com certeza. Pena, com certeza. Não vale a pena. Vamos perder tempo, vamos fazer um planejamento que é uma ficção, que ninguém vai levar a sério, que não resolve os teus problemas. Rafael, eu queria que tu repetisse isso. É solene. Isso que você falou é solene. Não vá, repete Não aí. vá para uma reunião de planejamento, para uma mesa de reunião com a sua equipe, se você não estiver disposto a escutar a equipe. Escutar crítica, escutar que isso é uma crença, que não se revela em verdade, enfim, de todas as maneiras. Muito bacana, Rafael, que você coloca, porque assim, tudo é insumo para o planejamento estratégico, né? E o planejamento estratégico, a essência dele é colaborativa. Então aí você me faz lembrar de quantos cases que eu já vi, de planos estratégicos que foram construídos, que não saíram nem do papel, nem da sala, daquele ambiente. Por quê? Porque não foram feitos de maneira participativa, colaborativa, né? Não é algo top-down, de cima para baixo.
É algo colaborativo. Então, a construção, ela tem que permitir esse espaço mesmo, tá? Existem empresas dessa maneira, mas quando a pressão do mercado é bem maior, a gente entende que o decisor ele recua nesse tipo de comportamento. Porque não tem escolha, meu amigo. Ou recua, ou recua. Ou abre, ou abre. Eu só queria trazer aqui um cabedal teórico para alicerçar a partir daqui, tá? Nós falamos sobre estratégia, né? Estratégia é o quê? Um processo que transforma aspirações em capacidades. Ponto. O que é planejamento? Não existe só planejamento estratégico. Sim. Eu posso fazer um planejamento orçamentário. Então, quando eu falo de planejamento, eu estou falando de um processo de definição de objetivos, de estabelecer metas e de determinar ações que devem ser executadas. Isso é o planejamento. Perfeito. Mas isso não é planejamento estratégico. Isso é planejamento. Isso é a base do planejamento. E aí eu queria que você, se eu estiver errado, por favor, professor Leandro, me corrija, né? Mas quando eu falo em planejamento estratégico, eu formulei uma fórmula, tá? O que é o planejamento estratégico? Seria esse planejamento mais análise do macroambiente para a seleção das melhores aspirações. Perfeito. Tá ok? Então, o que é planejamento estratégico? É o definir objetivos, Sim. o estabelecer metas, o estabelecer ações, mas antes analisando essas aspirações de maneira que essas aspirações são aderentes ao mercado. Sim. Né? Eu posso selecionar essa aspiração como uma aspiração lícita a construir essas capacidades. Opa, isso seria o planejamento estratégico. E em cima disso, eu vejo, e a gente está falando isso ontem, eu queria trazer isso para a mesa, né? A gente está falando muito de SWOT. Sim. Eu queria que você conceituasse SWOT para a gente, conceituasse SWOT, mas conceituando, eu queria trazer porque quando se fala de SWOT, existe empresa, a gente falou sobre isso ontem, que começa o planejamento na SWOT. E eu falei, isso está errado. Sim, e eu concordo 100%. Isso está errado. Eu não começo pela SWOT. Por Eu quê? defendo por quê. Então, a gente precisa entender o que é SWOT, tá, o que eu queria que você conceituasse isso para nós, né? Rafael falou sobre essa migração e eu queria também ouvir... Aqui eu sou réu, eu começo pela SWOT. Eu vou ficar... Vou ficar mas observe o que aconteceu. Você se começava pela SWOT, um planejamento, mas você tinha uma visão errada do mercado. Sim. Mas naturalmente, me permite dizer, ele não começou pela SWOT. Porque da maneira como ele colocou, ele tinha a mudança ali do quadrante ali da classificação, tinha muita informação por trás. Isso. Quando eu trago para dizer que ele é uma ameaça... Tinha muita vivência. Já tinha. Que aí ele compila. De alguma forma ele compila. Existe algum dado errado que não tinha sido testado? Na realidade, eu vejo que existe o acompanhamento de um dado. Quando ele diz... Era ameaça, foi para fraqueza, depois eu joguei para oportunidade. Para classificar isso, ele teve que analisar dados. Mas eu tô... perfeito. Mas e aí, conceito do SWOT. Assim, eu gostaria só de acrescentar... Dentro da rotina, assim, ele tem toda a razão. Dentro da rotina eu tenho um acompanhamento das minhas ameaças, eu tenho um acompanhamento... Que é o que eu entendo que também tem que ser. Aí, ou seja, aí você fez a mudança. Mas assim, achei brilhante o teu posicionamento e a aglutinação das informações aí em torno do que é processo, né, o que é planejamento estratégico. O que é que eu acrescentaria aí? Primeiro, o processo de planejar, ele tem que envolver uma cadência. Na estratégia, no planejamento estratégico, essa cadência ela ganha uma importância maior. Me diz uma coisa, vamos planejar estrategicamente aqui um novo negócio. Se as bases não executam, a gente vai sair do lugar? Não. Então a cadência de ser um planejamento estratégico, ela está voltada para o tático e para o operacional. É tanto que todo planejamento estratégico, de maneira correta, tem que ser desdobrado. Está voltado, ou ele é desdobrado em tático operacional. Porque aí o que é que ocorre? Né? Dentro da pirâmide dos níveis hierárquicos, dentro do nível estratégico, tático e operacional. Esse plano ele precisa ser compilado, precisa ser construído de maneira colaborativa, com todos os níveis sim, em especial tático e estratégico. Não posso abrir mão. Mas eu preciso também escutar a base de alguma forma. Então eu construo, mas ele é documentado e sedimentado no estratégico. Só que quando ele é documentado no estratégico, eu preciso visualizar como eu desdobro. Então é o que a gente chama da cadência do estratégico, como é que o plano tático do setor específico vai refletir a estratégia que foi colocada. Como é que na operação, lá na ponta,
Qual é a coerência da ação de quem operacionaliza com a estratégia do negócio? Perfeito. Então, assim, a cadência, né? A estrutura dessa cadência é muito importante também nesse processo. Só para fazer o alinhamento aqui da nossa fala, Leandro. Nós vamos falar isso em BSC, desse alinhamento, Sim. tá ok? Mas o que eu queria ver é SWOT. Sim. Aí vou chegar na SWOT, porque aí o que é que ocorre? Com base nessa cadência, tomando por base a possibilidade de você desdobrar e executar, tá? Primeiro você precisa realmente conhecer o ambiente interno para depois conectar o externo. Como é que eu faço planejamento estratégico? Assim, eu concordo 1000% com a sua visão, que eu vi que também é a visão prática executada pelo Rafael. É preciso conhecer internamente, com muita propriedade, com dado, com informação, com razão. A gente falou até um pouco sobre a necessidade, antes até do nosso bate-papo aqui, né, na câmera, sobre a importância de separar a emoção da razão no momento de planejar, através de uma imparcialidade. Mas existem ferramentas para isso, então é preciso primeiro conhecer. Por exemplo, eu uso sempre a matriz Canvas antes da SWOT. Eu não faço SWOT sem fazer Canvas de uma organização. Por quê? Porque lá, naquela matriz, eu entendo essa lógica interna, a circularidade da área. Então, na matriz Canvas eu tenho o quê? Eu tenho exatamente o que é o valor agregado, que é o que a gente estava falando, de posicionamento. Eu tenho o posicionamento do produto, eu tenho um produto. Se eu tenho um posicionamento, se eu tenho um valor, eu vou ter cliente. Eu posso ter várias estruturas ali deficientes, mas o produto é bom, ele vai ter força para atrair consumo. Ele vai ecoar, ele vai ter eco no mercado. Ele vai. E ele, portanto, vai se conectar com leis econômicas tradicionais. Porque é que grandes negócios, né, que em algum momento não tem alguma estrutura física, não tem alguma estrutura de gestão, né, o nível de gestão amadurecido se perpetua no mercado, porque tem produtos bons e pela força da lei do mercado tem cliente que vai lá e compra. Né? Então eles vão se perpetuar. Eu tenho vários questionamentos até bem no campo universitário também. Mas vem cá, professor, me diz uma coisa, aquele lá não foi nunca para a universidade, a estrutura é péssima, mas o produto é bom e etc. O que é que justifica isso? Leis econômicas de mercado. Eu tenho um produto, eu posso ter alguns gaps, esse produto ele vai ser comprado, o cliente vai lá. Ele não vai ver a tua estrutura, ele vai ver o produto, ele vai ver a força daquele produto. Então, ele vai consumir, vai ver que é bom. Ele vai consumir, né? Mas eu tenho que saber disso. Ele não vai pedir o diploma de ninguém. Ele não vai pedir o diploma de ninguém. Nossa, isso foi fantástico que tu falou, Leandro, porque no nosso mercado em geral, né, vemos assim, rapaz, aquela pessoa ali, como é que ele conseguiu tanto sucesso? Não é verdade? Olha o produto. Economia. A resposta está na economia. O produto é bom. Ele entendia o posicionamento do produto. E ele conectou. Exatamente. Ele entendia o desejo do cliente. Fez pesquisa. E ele fez o produto. Ele fez o produto acontecer. E ele fez o produto. Essas pessoas sempre focam, é a minha visão, elas sempre focam no que há de mais importante nas relações econômicas de uma empresa. Então elas centram ali no produto e no mercado. E me parece que ficam míopes em relação a outras coisas. A empresa roda. Em algum momento a roda vai pender para um lado, o carro vai pender para o lado, vai. Mas está indo para frente. Sabe o que Porque o posicionamento está correto. O direcionamento está correto. Sabe o que eu percebi na minha jornada que essas pessoas têm em comum? Elas são público-alvo dos produtos que criaram. Sim, verdade. E elas são uma modelagem de um público muito grande, então ela faz algo que ela gostaria, com o esmero que ela gostaria de receber e põe para o mercado. E ele percebe que eles são muitos. Perfeito. Visão de mercado e de público-alvo, de quantidade. Porque não adianta então você por que ele acerta tanto sem ter ido para a faculdade? Porque ele é a própria pesquisa. Eu queria contar uma história. Você falou uma coisa muito importante aqui, Leandro. Você falou sobre posicionamento, né? Sobre a construção de um posicionamento, de um produto, né? E eu gostaria de contar uma história que é comum à maioria dos funerários do Brasil, né? Eu vou contar um caso que eu conheço bem, né? Que é um caso de sucesso, mas que é o caso, provavelmente é o seu caso, diretor funerário, tá ok? O que acontece? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte tinha funerárias tradicionais. O que é funerárias tradicionais? Funerárias que acontecia algum óbito e a funerária ia servir aquela família, ia fazer serviço para aquela família. Pois bem, chegou um novo player, nosso amigo, empresário de sucesso, Raimundo Cordeiro de Freitas, a Fábio. Sim. Ele viu esse mercado. Ele chegou e comprou uma empresa aqui. Comprou a Anjo da Guarda, aqui em Juazeiro do Norte.
E essa empresa hoje é a maior empresa da região, constituída aqui, a maior Uma das empresa maiores do país. da nossa região, uma das maiores do país, né? Que é a Anjos da Guarda. Pois bem, esse mercado era um mercado que era Oceano Azul. O que é isso, Leandro? Oceano Azul é porque não existia players vendendo com esse poder de punch, com essa visão plano funerário. E ninguém nem acreditava. Não é isso? E assim, ele disse que chegava a fazer chacota, né? Todo mundo conta isso, que chegava a fazer chacota, vendendo esse plano, quem vai querer isso. Muitos vendedores, muitos empresários de plano funerário começaram vendendo em bicicleta, cara. Porta a porta. Sim. Ele começou vendendo, né? Eu conheci Zé Neto. Bacana. Teve uma pessoa da Anjos da Guarda que vendia plano. Zé Newton. Eu conheci Zé Newton, né? Eu cheguei a conhecer Zé Newton. Zé Newton tinha 4 vendedoras e ele levava no varão, uma por cada bairro da bicicleta. E fazia na bicicleta. Cara, mas muito antes de Juazeiro, isso, né? Lá. Fantástico. E ele fez isso acontecer. Então, a empresa ela cresceu, qualidade de atendimento, de excelência, começou a impressionar. Sim. O serviço funerário trazia mais planos. A pessoa dizia, cara, isso é diferente. Esse cuidado, esse esmero é diferente. Era inovador. É inovador. Então as pessoas começaram a dizer, não, isso daqui eu posso até esperar, mas eu não vou estar preparado. E aqui eu tenho alguém que respeita esse momento, que sabe fazer e que eu tenho condição de, aos poucos... Posicionamento claro, um serviço de rico que pobre pode pagar. O posicionamento era claro. Perfeito. Um posicionamento de rico que o pobre pode pagar. De rico que o pobre pode pagar. Perfeito. E tem uma morte digna. Perfeito. Isso. Então, nisso, a Afago explodiu. Explodiu nessa região, explodiu em outras regiões, em outros estados também. Acontece que havia uma pedra no caminho. Havia uma pedra no caminho. Que pedra no caminho é essa? Nesse momento, existia um gerente de banco que houve uma demissão voluntária. Esse gerente de banco saiu desse banco e disse, eu vou montar uma funerária. Eu vou montar uma funerária. O nome desse homem é Laércio, da funerária Vida. Eu queria trazer esse caso aqui, porque esse caso é um dos maiores estrategistas que eu conheço, é o seu Laércio, da funerária Vida, aqui do Ceará. Tá? Um dos maiores estrategistas que eu conheço. Então, o que foi que o seu Laércio fez? Eu gosto muito de entender estratégia, e como o Silvio Meira entende, por causa, por exemplo, você quer plantar coco. Você vai plantar coco no deserto do Atacama? Não. Mas seu Laércio queria fazer isso. Seu Laércio queria fazer isso. Porque nessa época, onde seu Laércio veio para Juazeiro, já existia uma força muito grande, para Juazeiro não, para aqui, Crajubá, existia uma força muito grande, que era a força da Afago. Uma empresa de sucesso, ainda hoje é uma empresa de sucesso, e está aí crescendo e vai embora, né? Sim. Mas havia uma pedra no caminho, que era o seu Laércio. O seu Laércio queria entrar nessa região, Crajubá. E aí, eu queria contar essa história. Eu trabalhei na Afago uns 14 a 15 anos. Chegou a trabalhar na Afago quanto tempo? 14. E eu sou apaixonado por aquilo ali. Eu gosto daquele ambiente, né? De um ambiente participativo. E eu participei de alguns planejamentos estratégicos ali. Se reunia os gerentes, os coordenadores, os funcionários e apresentava. E uma das ameaças que chegou para nós foi a ameaça do que seu Laércio estava fazendo. Janeiro de 2009, planejamento de janeiro de 2009. Eu fiquei chateado naquele negócio ali. Eu fiquei chateado naquele negócio ali. Porque você se apaixona. O planejamento é um ambiente que apaixona e que envolve, Leandro. Sim. Envolve todo. Sim. Quando você tem democracia, você envolve. E os funcionários da Afago são funcionários apaixonados. Você fala uma pessoa que normalmente é apaixonada por aquilo ali. Se apaixona. Se vê como dono, de fato, do negócio. Eu acho que todos nós... Agora, assim, eu disse no episódio passado, vou repetir nesse, né? Certo. Estratégia não cabe paixão. Perfeito. Mas entenda que eu estou falando do ambiente. O ambiente tinha muita paixão. Que propicia a criação de uma estratégia errada. Você falar. Forte. Mesmo que às vezes você não seja ouvido. Sim. Mas você tem o direito de falar. E aquilo ali um dia... Você reverbera, né? Isso. Então, o que aconteceu? Existiam funcionários que odiavam o Laércio
Nossa, verdadeiramente. Tinha, né? Então, o que aconteceu? O seu Laércio chegou, existia uma estrutura de velório muito bem montada da Afago, com serviço de excelência, mas o seu Laércio disse, peraí. Eu vou fazer o seguinte, isso é a visão do seu Laércio, tá? Ele entende que quando a empresa é muito grande, ela tem dificuldade de se mover rápido. Então foi o que o seu Laércio fez, ele chegou e disse, eu sou pequeno, o que eu fizer aqui não tem muito impacto financeiro para mim, que eu estou começando agora. Então ele tinha 3, 4, 5, 10 carros, E foi o que ele começou a fazer? Ele começou a colocar nos serviços funerários que ele desenvolvia na cidade um cortejo de 10 carros. 10 Topics. 10 Topics. Tipo 4 Kombi. Nossa, isso fez uma zoada. Isso fez uma zoada no mercado, porque o pessoal via assim, aquele posicionamento que era muito claro, que você acabou de falar. Ele bateu no posicionamento. Ele deu na cara do posicionamento. Exato. Porque o velório E o de rico cortejo é isso. O velório do rico é aquele ali. É. Diga aí, que negócio fantástico, cara. Posicionamento. Então, posicionamento. Ele fazia isso. Porque ele nivelou. Ele chegava no cara que só tinha água de pote e botava um gelado na sala dele. Né? Levava uma enfermeira. Levava uma enfermeira e uma faxineira, uma copeira, que ia limpar e arrumar a casa. Para casa. Então, ele começou a crescer. Começou a crescer e conseguiu uma liderança de mercado. Ele conseguiu ser líder no Crato. Ele conseguiu virar o jogo. Virar o jogo dentro do Crato. Hoje eu acredito que seja pau a pau, né? É. Mas ele conseguiu Mas chegar numa cidade, chegou um momento que ele tinha virado. Imagina isso, uma empresa super bem estruturada, grande já, chega um player pequeno, com pouco investimento, domina o mercado, ou então consome uma grande fatia de mercado, como a fatia do Crato. O que é que nós temos aqui? Nós vamos agora começar a entender o que é você fazer um planejamento, você fazer uma estratégia, você construir algumas capacidades que vão conseguir o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que barrar o crescimento do meu concorrente porque ele está me diminuindo, né? Então, quais são as ações, quais são as competências, quais são as capacidades que agora a Afago vai ter que construir para poder barrar isso e conseguir vencer. Então, a partir de agora, Rafael vai delimitar as estratégias, as ações que foram feitas, grandes objetivos. Eu queria que você fizesse assim, Rafael, só para ficar mais didático para quem está assistindo. Objetivo 1, o grande objetivo que eu tinha era barrar. A nossa ação foi essa. Pronto. Pode falar. Meu pai tinha morrido de câncer em 2003 para 2004, e o médico me falou uma coisa que na época me marcou. Ele disse assim, primeiro a gente precisa isolar o tumor para que ele não ocupe outros órgãos. E o câncer dele estava em metástase. Depois a gente tem que fazer com que os outros pequenos tumores não cresçam. E nesse dia foi a única memória que me veio na cabeça. Nós estamos sendo atacados, pensar que aqui eu tenho algo que, na minha perspectiva, era uma doença. Na perspectiva do Laércio, era uma vitória. Sim. Na minha perspectiva, né, de derrota, era algo que estava consumindo minha carteira e eu precisava barrar. Só que eu lembrava do médico, ele dizia assim, ele já existe, então eu não tenho muito tempo de fazer um cinturão aqui para que ele não cresça. Então eu precisava fazer uma grande movimentação de carteira em Juazeiro do Norte, que era a carteira principal, e em Barbalha, que era a minha segunda carteira. Objetivo. Qual era o objetivo? O objetivo era fazer este impacto do Crato não chegar em Juazeiro e em Barbalha. Proteger os mercados. Proteger minha liderança de mercado, que era uma tendência dele também ocupar esses dois mercados. Perfeito. Ele já tinha ocupado, já tinha vencido o Crato. Já tinha vencido o Crato. Ele já estava maior do que a Afago. Perfeito. Ou do mesmo tamanho ou maior. Ele Perfeito. já estava numa escalada gigantesca. E eu soube que ele tinha alugado pontos estratégicos dentro de Juazeiro. Então vamos lá. Só para o ouvinte entender. Nós estamos numa região
que é uma das melhores regiões do Brasil para comercializar plano funerário. Nós estamos numa região do Ceará, e nós estamos numa cidade aqui no sul do Ceará, chamado, 3 cidades, um triângulo chamado Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. Uma cidade dista da outra 10 quilômetros. De qualquer cidade para outra cidade são 10 10 a 12 quilômetros. Então tem uma cidade aqui, pertinho, nesse triângulo, que estava dominada já por um concorrente. A gente está falando agora, eu falei para vocês da visão vitoriosa, vamos dizer assim, de um entrante, e agora eu estou trazendo a visão de quem estava consolidado como uma vaca leiteira, um mercado consolidado, vamos dizer assim, que começou a perder essa vaca leiteira e perdeu uma cidade desse triângulo, que é onde eu era mais consolidado. E aí, o que foi que Rafael viu? Rafael disse assim, olha, o concorrente que venceu Crato está chegando agora no meu maior mercado, Juazeiro. Isso. Começou a abrir ponto. O que fazer? Vai lá. Pronto. Aí eu disse, vamos abrir Campos Sales. O que é que tem a ver, meu Deus do céu? quê, Juazeiro Campos do Sales? Norte com Campos Sales. Pronto, porque Né? Campos Sales? Campos Sales é a sede, a primeira cidade da vida, e teoricamente era quem financiava a incursão nova. Observe só então, só para o ouvinte entender. A Fago, a vaca leiteira da Fago era Crajubá e tinha perdido uma perna, que era Crato. Juazeiro era mais forte. A vaca leiteira da vida, vaca leiteira é de onde você tira recursos para poder financiar suas ações, tá? Era Campos Sales, né? Pronto. Hoje eu sei que foi uma leitura inteligente, mas não Certo. assertiva. Perfeito. Porque o Crato já tinha superado Campos Sales. Crato já era vaca leiteira. Eu já tinha, Era vaca leiteira, né? eu não tinha os dados, lógico, então ele já Certo. tinha invertido. Eu vou para Campos Sales por quê? Percepção. Campos Sales é uma cidade pequena, mas meu objetivo era atrasar o Laércio. Por quê? Porque se não fosse pelo financeiro, era pelo emocional. Eu ia tomar o plano da família, dos amigos, né? E de alguma forma aquilo merecia uma resposta, né? Então eu tentei mexer com isso porque eu precisava de tempo para estruturar uma mega ação em Juazeiro do Norte. Então eu ia abrir Campos Sales, na sequência a gente ia fazer um mega arrastão em Crato, Juazeiro e Barbalha, mas em especial em Juazeiro e Barbalha, onde eu trouxe 80 vendedores. Entenda só uma coisa. Nós estamos falando aqui de duas realidades. De uma empresa que está começando, mas já dominou a cidade, mas não tem um poder de punch a nível regional como a Fago tem, como a Fago tinha, então. Sim. Então, a Fago tinha uma competência de recursos humanos, de poder pegar 80 vendedores de uma vez e entrar em uma região. Eu tinha 240 vendedores, eu selecionei os 80 melhores. Show de bola. Um parêntese que eu gostaria de pedir é a gente avaliar como, independente do tamanho do mercado, dos players, como sempre existem espaços de entrada, janelas de oportunidade, né? Sim. Porque assim, o Laércio criou as janelas de oportunidade através de uma perspectiva inovadora. Ele criou um oceano azul. Criou. E ele incomodou a ponto de gerar custo na concorrência, porque quando ele colocou gelágua, a tenda, né, a pessoa lá, isso é custo. E aí o que foi que aconteceu? As empresas consolidadas precisaram se adaptar a ele, e isso é custo. Então, além de atacar o mercado, ele atacou internamente a empresa, o centro de custo da empresa, através de uma inovação que ele já nasceu adaptado a ela. E assim, sou muito fã do seu Laércio, ele causou um efeito cascata e todo mundo hoje oferece tenda, cadeira de gelágua. Porque ele ofereceu. Grande parte. Ele grande mudou, parte, cara, e vai mudar por de causa- novo. Ele está fazendo outra coisa em agora grande inovadora. parte, em grande parte pelo impacto que ele causou. Né? Ele causou um impacto. De fato, um que grande todo case. mundo, que todo mundo começou quem estava querendo abrir mercado imitar, abrir com essa estratégia, e quem estava com medo de alguém ir para lá com essa estratégia para se proteger. Então, Ou seja, todo mundo se mercado- normalizou a ele. mercado do Nordeste tem cadeira, gelágua e tenda por causa lá. Esse é um fato. Né? Isso é um fato, por causa desse case. E aí, John Caneta, aprovado, vamos fazer. E aí eu vou para Campos Sales, chego com um ônibus, 28 vendedores, um ônibus e 4 Fiat Uno fileirado atrás, faço festa,
e tem um resultado medíocre. Não consegue. Entre 300, 350, 400. Mesmo assim, é considerado um sucesso. Por quê? Porque o preço da Fago era o dobro da vida. Faz Então sentido. você conseguir... Olha que loucura, o posicionamento do cara tinha um preço menor. Não protege Campos Sales. Eu perguntei isso para ele, o Alessio é meu cliente atualmente, né? Perfeito. Eu perguntei isso para ele, ele disse, enquanto você estava tomando, sei lá, 100 clientes lá, eu estava fazendo 500 aqui. Entendeu? O mercado era aqui. Os clientes, eu tinha chegado num ponto que os clientes da Anjo da Guarda começaram a me procurar. Eu não precisava mais ir ao encontro dele, né? E realmente ele não protege. Acredito que hoje a Anjo da Guarda seja maior ou tenha o mesmo porte que ele em Campos Sales, né? Então, assim, houve um ganho. A gente olhava para a carteira como um todo, e isso ajudou no equilíbrio. Mas a grande movimentação é em Juazeiro. A gente bota 1.393 planos em 35 dias com esses 80 vendedores. E tinha uma estratégia que era a principal, que é a estratégia de fechar a porta. Então, eu ia fazer vendas novas, eu ia visitar todas as ruas, aumentar minha presença, minha percepção de presença absurdamente, e eu ia atacar meus clientes inadimplentes. Eu tinha uma promoção debaixo do braço. Para retê-los. Mas por que cliente inadimplente? Queria que você falasse sobre isso. Historicamente, a Fago não dava nenhum desconto para o cliente. Então, se você devia 8 parcelas e você queria voltar, você tinha que pagar as 8 parcelas para voltar. Senão, você ficava sem plano. Tá? É tudo ou nada. Era uma postura dela. Historicamente, era assim. Então, o que é que eu sugeri? Todos os clientes que devessem de 5 ou mais parcelas, ela dispensaria tudo, ele pagaria uma adesão e o plano dele ficaria em dias. Né? E aí John vai, leva, Raimundo aprova isso, e aí a gente sai arrastando aquilo com força total. Né? Quando a gente termina de fazer isso, aí qual era a estratégia que estava lá nesse PowerPoint? Dizia, quando a vida entrar para fazer o porta a porta, tá? Eu tinha um dado que dizia que o cliente que punha seu plano em dia não transferia pelos próximos 6 meses. Olha que informação importante. Né? Então, o cliente que punha seu plano em dia, ele podia voltar a ficar inadimplente, mas ele não fazia transferência nos próximos meses. Só para o ouvinte entender, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha era um mercado quase que totalmente saturado. Sim, considerado, então, que não era. Considerado. Mas a nível de cálculo de mercado, em média com as outras cidades, estaria, na média, estaria saturado. O mercado aqui é muito bom. Né? Existe muita fome do nosso produto. Então, o que acontece? Nesse mercado, a estratégia de defender quem está inadimplente, trazer de volta, seriam os clientes que iam ser justamente consumidos. Porque a estratégia do concorrente era chegar, pegar esse inadimplente. Eu vou responder a pergunta que eu respondia na época que estão pensando aqui. Se focou no pior cliente, no inadimplente, no que não te pagava, eu evitei um efeito manada. O Laércio entra no Crato pegando os inadimplentes. Mas sabe o que é que o inadimplente diz para o vizinho? Por que ele mudou? Ele não diz, eu mudei porque eu devia 4 parcelas. Diz, eu mudei porque lá caiu demais. Não presta. Exatamente. Ele se protege, ele não diz a verdade, né? Então ele ataca o plano e ele diz, pois eu vou mudar o meu também, já que essa sua é tão boa. E eu vou gerando o efeito manada. Então, quando eu fecho os inadimplentes, porque esses são os mais frágeis, porque o vendedor dizia, não paga eles, começa do zero aqui com a gente, que eu te tiro a carência e você não precisa pagar X reais para eles. Então eu começava a ter uma carteira e criar uma percepção que todo mundo estava indo para a vida. Né? Então eu tinha que barrar esse efeito que eu já conhecia do episódio anterior. E né? Só conhecia porque analisou, parou, juntou dados, interpretou. Isso. Então quando ele começa a lá no Crato a pegar os clientes inadimplentes, alguém diz assim, ele está levando só cliente ruim. Não precisa reagir. Eu digo, esses caras não vão chegar em casa e dizer que mudaram o plano porque deviam.
Eles vão chegar em casa e vão dizer que mudaram o plano porque não presta. Dito e certo. É lógico, né? É assim que a gente faz. Quando tá... Perfeito, perfeito. É isso Então, aí. assim, então, eu precisava evitar esse efeito em Juazeiro e no Crato, né? E teve várias atividades em paralelo. Quando a gente fez a missão, não foi só a missão, não foi só papo, né? Assim, foram melhorados todos os quartos de plantão, foram melhorados a frota, foram várias atitudes de melhoria que compõem o planejamento estratégico, né? Estou falando das atividades que dizem respeito a mim, mas a RH teve atividade, o administrativo teve atividade, enfim, foi uma força-tarefa. Que essa é a cadência que eu falei naquele momento. Então, se você tem um planejamento estratégico, se ele não é capaz de atingir o setor de maneira diferente e customizada, você não vai ter a estratégia. Pronto, quando eu falo de servir o cliente e eu não estou servindo ao meu plantonista porque o quarto dele é úmido, é escuro, não tem um ar-condicionado, ele não tem um lazer quando ele passa a noite sem ter serviço, como é que eu vou pedir que esse cara que não está sendo servido sirva com qualidade? Sim. Então o RH trouxe, o John trouxe isso com muita força, que ele era quem conduziu o RH na época, disse assim, vamos servir o interno para que ele possa servir o externo. Então o Rafael chega com o discurso, ele chega com o processo de engajamento, mas tem um trabalho todo por trás que vem dando suporte a isso. Né? Mesma coisa quando eu falo da estratégia da carteira, tem todo um trabalho de cobrança, tem todo um trabalho de atendimento, tem todo um trabalho de reforçar a assistência de velório, tem todo um trabalho por trás, foi feito por Tassi, foi feito por John, que vai dando suporte a isso. A operação inteira da estratégia como um todo. Esse alinhamento é muito importante. Né? Então assim, não pense que fazer só isso resolve não, porque se o resto todo não tiver alinhado, né, nesse mesmo esforço de proteção, não acontece. A verdade é que, como resultado, você gostaria de falar mais alguma coisa desse processo? Pronto, o que é que aconteceu? Quando a vida entra em Juazeiro, ela bate na porta da cliente. A cliente disse, meu filho, acabei de ajeitar meu plano. Viu? Gostei muito, você falou, mas acabei de ajeitar meu plano, eu vou ficar com o meu planinho mesmo. Uma carência de fidelidade. Juazeiro travou, foi vitorioso. Eles foram bacana e tal, e a gente conseguiu segurar a sangria em Juazeiro, né? Então, eu vejo isso, Rafael, um exemplo de estratégia dos mais bonitos que eu tive a honra de assistir, né? Queria muito compartilhar isso com o nosso ouvinte. Tá? Sim. Qual foi a solução? Os dois ganharam, os dois players ganharam. Laeste conseguiu se posicionar no mercado de Crajubá, conseguiu se posicionar primordialmente no Crato, se consolidou no Crato. A Fago conseguiu blindar o mercado de Juazeiro. O Laes continua inovando, continua crescendo em outros mercados. Então, e no próprio Crajubá, né? Ele traz cremação como pioneiro, ele traz vertical como pioneiro. Tá montando, né? Ele traz PET como pioneiro, então ele continua inovando. E está mudando um pouco o posicionamento agora dele. Isso. Ele está pensando agora em um novo posicionamento estratégico de mercado. Maravilhoso. Mas eu queria fazer agora um popurrí, algumas perguntas rápidas, alguma estratégia. Eu chamo essa estratégia que eu usei de Juazeiro, ela pode ser usada em várias carteiras, tá? Só para deixar esse presente para quem nos assiste. Eu chamo de estratégia de carteira suja. Quando você é líder, né? Pega toda a sua carteira suja e joga para dentro, né? E quando você não é líder, você mergulha no preço, abre mão de todas as travas, entra sem carência e tal, e traz uma carteira suja para você. Porque quando você traz essa carteira suja para você, você cria uma imagem dentro daquele mercado de que você está crescendo. Importantíssima. Né? E aí você começa a colher os melhores clientes. Eu gostaria de trazer algumas estratégias aqui. Eu e Rafael, a gente vai ficar, Leandro, com a questão do mercado funerário. Eu vou trazer algumas estratégias, algumas capacidades que você, ouvinte, pode desenvolver a nível estratégico na sua empresa. Rafael vai trazer algumas, eu vou trazer outras. E eu queria que Leandro trouxesse alguma coisa clássica de mercado, algumas estratégias clássicas de mercado que você poderia compartilhar com a gente. Sim. Vamos primeiro para o clássico. Você gostaria de trazer algum case clássico de estratégia de mercado? Existem vários cases clássicos, tá? Mas assim, Rafael, quando ele cita o case da Afago, ele toca num tipo de estratégia que é exatamente uma das mais clássicas, que é a estratégia de diferenciação.
Então, o seu Laércio, foi o que ele fez? Ele se diferenciou, inovou, construiu um novo modelo para entrar no mercado que, na realidade, era um mercado, né, liderado por um grande terceiro, forte, né, que, naturalmente, naquele momento poderia ser visto como imbatível. Perfeito. Então, a estratégia de diferenciação, ela nunca vai deixar de ser a melhor estratégia quando você tem um mercado competitivo. Pelo que eu entendi no painel funerário desde ontem, que a gente vivencia, do jantar de ontem até a mesa de hoje, tá? Existem mercados e mercados no segmento funerário. Então, para aqueles mercados mais competitivos, tá? Diferenciação, ela sempre vai ser o foco. Tá? O que pode ser feito além do que você já fez? Né? Que tipo de serviço você pode oferecer que vai agregar valor, tá? A experiência da família, das pessoas que estão ali, tá? Ao efeito gerado lá, que o efeito manado ele tanto é positivo como ele também é negativo. Quando você bloqueia ali, você gera um efeito positivo, né, interno, que lhe protege. E essa estratégia realmente é emblemática. Várias estratégias de localização também tradicional e de posicionar mediante local, né? Nós temos grandes players de diversos segmentos. Por exemplo, quando a gente olha o crescimento da Amazon, tá? No que diz respeito à diminuição do tempo e à aceleração da velocidade de entrega, a gente vê a estratégia de delimitação do território. Sim. Então, foi o que eles fizeram. Eles, na realidade, criaram e construíram centros de distribuição em vários lugares lá dos Estados Unidos, aceleraram o marketing para poder entregar mais. Então, aí é exatamente uma estratégia voltada para delimitação de território, demarcar e proteger. Que é bem semelhante a que você colocou. Você fala da Amazon, eu me lembrei agora daquele de compra online, que é muito famoso aqui, como é o nome? Mercado Livre. Mercado Livre. Que inclusive tive a honra de visitar, né, presencialmente lá em Cajamar, em São Paulo, que é um outro grande case de diferenciação e de mudança de imagem, porque se a gente olha para a imagem Mercado Livre, no início da trajetória aqui, sendo uma empresa argentina, sendo uma empresa de fora, né, com uma operação muito robusta, não era das melhores. Mas o que é que ele vai fazendo? Ele vai, a partir do serviço, né, da geração da experiência do cliente, vai transformando a imagem dele e hoje ele é um dos maiores, ou se não o maior na América Latina. Ele reposicionou com uma qualidade tão grande que ninguém nem lembra que quando ele começou, ele era uma empresa de leilões virtuais. Exatamente. Fantástico. Nem se tem essa informação. Né? E aí o que é que ele faz? Aí, no lugar da diferenciação, ele usa a operação tradicional e básica. Fazer o correto. Mas também tem ali um fortalecimento na infraestrutura de base. Então, quando a gente passa aí pelos aeroportos brasileiros, a gente não deixa de ver, né, as aeronaves do Mercado Livre. Sim. Envelopadas lá, fazendo o hub, literalmente, né? E aí focado também em logística. Então, assim, a estratégia de operação interna, de entregar o básico, a logística refinada... Ele investiu muito, talvez não somente na estratégia a nível de mercado, do posicionamento dele, mas ele investiu em o que nós chamamos, Michael Porter fala de eficiência operacional. Exatamente. Né? Ele ganha vantagem competitiva por ser mais eficiente. Entregando assim, no tempo certo, na hora certa, com avarias pequenas. É algo impressionante. Eu visitei a sede do Mercado Livre lá em Cajamar, na realidade, o galpão, onde eles realmente recebem as mercadorias, fazem a classificação e colocam nas docas de saída. É uma coisa impressionante. Você vê assim um retângulo de 50 mil metros quadrados, com uma infinidade de colaboradores trabalhando, separando, classificando, e aí um dos pontos que a equipe que visitou foi lá, foi um dos pontos assim que a gente queria verificar onde é que estão as avarias, porque desse tamanho, separando nesse nível aqui, você pode ter um nível de avaria. Como é que você controla a avaria? Todo mundo ficou de boca aberta quando viu lá a quantidade de avarias mínima diante da dimensão e da quantidade de mercadorias que eram lá classificadas, acomodadas e cubadas, né? Só que aí o que é que acontece? Estratégia vencedora, ele tem uma logística diferenciada, ele investiu em infraestrutura, ele entregou, ele reposicionou a imagem dele. Tá tudo certo? Não. Como a gente colocou no início, a empresa tem que ser um organismo vivo, né? Então, quem não viu o case do próprio Mercado Livre implantando os robôs nesse próprio centro de distribuição que eu visitei, que eu vou voltar para ver os robôs recarregáveis, né? Dentro de uma revolução digital, que aí nos suscita a perspectiva. O mercado funerário ele é tradicional? Não, ele é inovador. E o que é que está sendo utilizado em termos de inteligência artificial no mercado funerário? Eu visitei a sede do iFood, lá em São Paulo, em novembro do ano passado. Hoje, na América Latina, o iFood é referência no que diz respeito à utilização de inteligência artificial para tratar Big Name ou carteiras de alto impacto. Certo? Então eu escutei lá do Marcos Gugel, que é um RID internacional, enfim, né? Que é o RID de inovação, ele diz 57% das respostas e dos problemas que a nossa carteira
gera é respondido e resolvido pela inteligência artificial. Já imaginou o poder disso no mercado funerário? Se são carteiras, são big names de carteiras aí, né? Sim. Fantástico. Como é que os robôs da inteligência artificial podem Hoje ser a gente vai utilizados falar sobre isso. Manter o Eu queria falar um relacionamento. pouco sobre Pra manter o tecnologia, relacionamento. Então- tecnologia sobre isso. aí do tradicional ao inovador, porque o que é que acontece? O que é que o iFood fez e está fazendo? Eles desenvolveram, né, o Tokan, que é um software próprio, inclusive está sendo comercializado, e eles resolvem 57% dos problemas. Quando eles fazem isso, eles geram eficiência operacional. Eles geram energia para continuar crescendo, para continuar diferenciando. Né? Numa estratégia que eles chamam de jet ski. Né? Que é o quê? É rampar e sair rampando e depois organizando. Depois Lá o processo. Né? O fundador do iFood fala muito disso, Aham, né? De crescer e depois organizar. E depois organizar. E aí o que é que ocorre? Aí é uma oportunidade, acabam gerando uma oportunidade. Então, é uma estratégia que parece básica hoje, mas pode ser utilizada de uma maneira totalmente diferenciada, com a avalanche tecnológica que vem aqui no processo. E aí, o mercado funerário está preparado? Vou falar sobre isso daqui a Né? pouco. O que é que eu vejo? As crenças atrapalham muito, né? Nesse sentido. Existe uma crença de que o público não absorve, é uma bobagem, absorve, né? Eu tive com um cliente e a gente falou de usar TikTok. Eu disse, nosso público não está no TikTok. Aí eu filmei para ele, minha mãe, morrendo de achar graça no TikTok. 76 anos. Eu acho que você está enganado. Acho que todo mundo está no TikTok, né? Isso é uma crença. Com certeza. E eu gosto muito do case da Amazon, né? Eu acho assim de uma coragem Impressionante. fantástica. Eu tenho a logística, eu tenho a marca, eu tenho a distribuição, eu tenho os produtos, mas eu abro para tu vender com minha credibilidade dentro da minha logística, através da minha marca. Eu abro para você vender teu produto lá dentro. O nome disso, existe estratégia. Existe estratégia que Silvio Meira traz, dá um nome para isso, tá? É co-opetir. Co-opetir. O que é isso? É você competir de maneira colaborativa. Você usar a força do teu concorrente para te alavancar. Tem uma coisa que eu acho. Olha que loucura. Tem uma coisa que eu acho fantástico, né? Que é assim. Eu falo muito isso nas reuniões, né? O que interessa é a margem de contribuição. Não é isso? Qual é a margem de contribuição da geladeira para a Amazon? 12%. Então, quem quiser vender geladeira e me dar 12%... Não, e traz. Vem pra traz dentro. um produto. Minha logística, meu nome... Está à disposição. Está à disposição. E olha só que lombra, né? Ele eu vou abrir traz pro cara o cliente. vender através minha da minha estrutura. marca. Cara, dá 12%? Dá. Pode vir. Não, e não é E além nem da- essa margem. Ele traz o cliente, cara. Exato. Traz o cliente que vai Ele comprar mantém de o ti e vai cliente com comprar ele. outros produtos também. E ele evita que o Né? concorrente traga o cliente. Isso. Não, e Porque ele assim- evite que o concorrente cresça em outra plataforma. Exato. Vai crescer na minha plataforma. Mas olha que sensacional. Ele às vezes a gente diz assim, ó, o Uber não tem carros, não tem não sei o que, lucra. O Airbnb, tal. Aí diz isso para funerária não dá certo. Cara, vamos olhar fora da caixa. O que é que eles viram? Ó, eu estoco menos geladeira, menos computador. Eu vendo coisas que eu não estocaria, porque não faz sentido para mim. On E demand. eu tenho a mesma margem de contribuição de que se tivesse aportado milhões, movimentado mercadoria, estocado mercadoria, né? E às vezes a gente está com pensamento pequeno, eu vou abrir 30 anos de trabalho para o cara simplesmente ir ali por 12% ele usufruir. Na verdade, ele está usando 30 anos de trabalho para usar o esforço dos outros. No sentido Mas de utilizar a vamos eficiência. fazer aqui, para encerrar nosso bate-papo aqui, eu gostaria de dar alguns conselhos estratégicos para os nossos clientes. Né? Um conselho estratégico. Rafael, um conselho estratégico para nosso telespectador. Cara, põe teu produto sobre a mesa, chama a tua equipe, analisa ele, tá? Usa uma SWOT, usa a ferramenta, usa um Canvas, né? Usa a ferramenta, esteja aberto a escutar, evolua o teu produto, tá? Olha para o teu mercado e tenta se diferenciar, né? Às vezes eu conheço clientes que dizem assim, a gente não vende. Paga dentro de uma lógica de mercado que não é atrativa
premia dentro de uma lógica de mercado que não é atrativa, não gere a equipe de vendas e tem um produto que é igual ao do concorrente, que não dá motivação e propósito de mudança. E aí você não vende. Perfeito. Né? Então, assim, você precisa pensar nesses pilares. Teu produto precisa ter um diferencial em relação ao teu concorrente, que é a história do posicionamento. O Mercado Livre tem um posicionamento, a Amazon tem outro, e o cliente do Mercado Livre e da Amazon pode ser até a mesma pessoa, mas ele vai lá por motivos diferentes. Né? Então, quando a gente fala de plano funerário, é muito clara a posição da Afago e a da Vida, são posições distintas. Elas têm posições de mercado distintas, elas não são empresas iguais. Então, quem escolhe Vida não escolhe Afago, quem escolhe Afago não escolhe Vida, é diferente. Ele está escolhendo coisas diferentes, assim como o cartão de todos que eu citei aqui. Então, assim, olha para o teu produto, vê qual é a lacuna que tem no teu mercado, adequa ele a atender a demanda daquela lacuna, tá? E aí, remunera com justiça, valoriza e trabalha as Eu pessoas. gostaria de trazer aqui, basicamente, três conselhos, tá? 3 conselhos sobre estratégia, sobre capacidades, que são disruptivos no sentido de mudança, de metanoia. Você mudar a maneira como você vê a tua carteira, tá? O primeiro conselho que eu gostaria de deixar aqui é: pague seu cliente. Olha que conselho legal. Pague seu cliente. Por que isso? Uma das grandes dores que nós temos no segmento funerário é entender que um cliente que tem 4 meses de vida, de maturidade no seu negócio, ele tem os mesmos direitos de um cliente que está contigo há 10 anos. E muitas vezes esse cliente que está contigo há 10 anos, por uma situação financeira qualquer, ele deixa o teu negócio. E perdeu a aposentadoria, perdeu um BPC, alguma coisa assim, ele deixa o teu negócio. E você pode correr o risco de entender esse cliente como um inadimplente e não como alguém que se relacionou, que honrou a tua empresa por 10 anos, né? Que honrou a tua empresa por 1 ano, que honrou a tua empresa por 5 anos. Posso te dar um case real do que você está dizendo? Pode sim. Porque esse é real e é recente. Foi feita uma transferência e o cliente voltou e disse assim, não, porque ele disse lá que se eu viesse para vocês eu ia perder tudo. Eu estava passando na recepção. Aí ele disse assim, liga para lá, outra empresa, e pergunta o que é o tudo que ela vai perder. Aí a menina ligou, botou no Viva Voz e ele não sabia explicar. Olha que lombra, né? Olha que visão. O que é que eu quero deixar claro para você? O que Rafael trouxe é uma dor do segmento. Você olhar nos olhos de um cliente que pagou a tua empresa por 10 anos, por 5 anos, e esse cliente, ele não saber de fato o que é o tudo. Que ele está perdendo. O que é que o ele tudo está que ele tá perdendo. Porque, É na verdade, muito doído. Porque, na verdade, não existe estratégia. Não tem o tudo. Não tem. Então, eu gostaria de aconselhar. Conselho. A Bíblia fala assim, Leandro, na multidão de conselheiros a sabedoria, e não no conselho dada, que é só mais um conselho para compor aí a tua estante de coisas que você pode fazer, tá? Mas eu vejo que nós temos que constituir valor conquistado pelo cliente. Então, toda parcela que o cliente te paga deveria valer alguma coisa para ele. Ele deveria estar construindo alguma coisa que ele entenda que quando ele sair, ele construiu algo perpétuo com você. E que aí ele perde, de fato. E que aí ele pode perder. Mas não necessariamente nesse ponto. É isso que eu quero dizer. Olha, existe um artigo, eu publiquei no Diretor Funerário, revista Diretor Funerário. O nome do artigo é A Coroa do Segmento Funerário. Nós temos que entender, Rafael, Leandro, telespectador, nós temos que entender que o plano, ele é uma ponta de lança. Ele não é a coroa do teu negócio. A coroa do teu negócio é a funerária. Então, quanto custa prospectar? Quanto custa você prospectar um cliente para a funerária? Eu não estou falando do plano. Estou falando quanto custa prospectar um cliente para a funerária. E agora tu pega um cliente que te paga por 10 anos, que ele pagou essa prospecção para ti, e você vai jogar esse cliente fora e ainda talvez ter ele como cliente inadimplente. Gente,
Se você, no lugar de enxergar esse cliente como cliente inadimplente, entregar a ele, no cancelamento contratual, uma carta de agradecimento e de valor conquistado e dizer obrigado, nós estamos aqui, mesmo você não podendo, nessa jornada, que eu espero que seja de curto prazo, não está. Se aconteceu alguma coisa, lembre-se de nós, porque o que você conquistou conosco tem valor perpétuo. Esse cliente, se foi para outra empresa, ele volta. Ele volta porque ele sabe que não vai ter aquilo com a outra empresa. Ele sabe que está perdendo. Esse tudo ele vai saber. Na carta de agradecimento vai estar lá o que ele está perdendo. Na carta de agradecimento vai estar lá o que ele construiu, e não só o que ele está perdendo, mas o que ele construiu no relacionamento com você. Olha como isso é importante. Sim. Não é isso? Então, o que eu falo, como primeiro conselho que eu gostaria de deixar, é, se você puder ler, leia. Está lá, diretor funerário, me esqueci o mês, mas está lá, a coroa do segmento funerário. Um artigo falando sobre isso daí. Setembro. Setembro de 24. Setembro de 24, né? Acho que é. Mas eu vou colocar nos comentários do podcast. Aqui. Setembro a outubro de 24. Okay? Inclusive, vou publicar também um site para você poder acessar, vai estar também nesse podcast. Primeiro conselho estratégico que eu daria era esse. Pague seu cliente. Valorize o seu cliente. Valorize a história que seu cliente conquistou com você. Meu primeiro conselho estratégico é esse. Você quer falar algum conselho estratégico? Pode falar, Leandro. Eu gostaria sim de falar um conselho que eu entendo que aglutina os que vocês colocaram. Certo. Monte um departamento de pesquisa, inovação e desenvolvimento no seu negócio. Porque a partir disso você perpetua todas essas ações. Tem uma Porque cultura, isso, né, implanta cultura, monta processo, estabelece um mecanismo de contínuo, né, avanço. Porque aí não adianta fazer só isso, ou fazer uma vez. Perfeito. Né? Existem aí os entrantes, usando as janelas de oportunidade, sempre vão existir. Né? O mercado vai mudar, outras inovações vão acontecer. Então, se você estabelece, se você cria esse departamento com processos, com pessoas, né, com a rotina, com protocolos específicos, com indicadores principalmente de resultado, você acaba blindando o seu negócio, né, e evitando que ele fique fadado lá a cristalizar as estruturas e ficar... Hoje eu tive uma reunião na BrisaNet, eu dei uma ideia e o rapaz disse assim, eu vou mandar para o nosso setor de inovação. Tá vendo? Nós estamos no setor de inovação com 84 pessoas, salvo engano. Então, cria um protocolo, né? Trabalhando, então tem um destino, a ideia. A ideia tem um destino. Que melhoram processos. Né? Perfeito. O processo de empresa. Muito bom. Isso de maneira permanente. Permanente. Então, um departamento. Então... Você teria algum conselho que você gostaria de deixar aqui, Rafael? Conselho estratégico, algum outro conselho estratégico? Eu sempre trago esse, né, quando eu atendo os clientes, e eu acho que ele é perpétuo, né? Assim, valorize sua equipe, escute, respeite e valorize sua equipe, né? A maioria das respostas dos seus problemas, sua equipe sabe a solução, tá? Mas ela muitas vezes não tem um ambiente que lhe permita trazer aquela solução. Leandro, obrigado aqui por participar do nosso podcast, me enriqueceu demais aqui. Obrigado mais uma vez, meu parceiro, amigo, Rafael. Obrigado a você por estar aqui assistindo conosco. E é isso aí. Falei. Tá falado.